Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, a exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. De já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá! Está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça. O programa Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Compondo a nossa bancada, representando o IPAM, o Instituto Paulista dos Magistrados, contamos com a presença da doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Doutora Viviane, ela é juíza de Direito do Fórum de Santo Amaro, é conselheira do IPAM e também assessora da presidência da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. Isso. Muito obrigado pela sua presença, Imagina, doutora. eu que agradeço, Flávio. Hoje vamos falar sobre ética na advocacia. Vamos falar sobre o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e também do seu novo Código de Ética que está para entrar em vigor. E para falar a respeito, contamos com a presença do Dr. Fernando Gandelman. Dr. Fernando Gandelman é advogado em São Paulo, especialista em Direito Penal e Administrativo. Ele é relator da 20ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção São Paulo, e também membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Irregular da Advocacia, também da OAB. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Doutor Fernando, já dando início, o senhor como relator do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, em linhas gerais, como é que funciona o Tribunal de Ética no contexto da advocacia? Bem, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele foi criado justamente para fiscalizar os profissionais inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil e somente a esses profissionais. Acadêmicos de direito, bacharéis que não estejam inscritos efetivamente nos quadros da OAB não podem ser fiscalizados ou sofrer qualquer tipo de processo administrativo. Específico para o advogado, o estagiário de direito com carteira da OAB, ele estaria também sujeito ao Tribunal de Ética? Sim, o estagiário ele também está sujeito ao Tribunal de Ética, ao Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB, com algumas fiscalizações mais brandas ou de importância específica ao estagiário. E na sua experiência, quais são os tipos de condutas mais recorrentes que demandam esse tipo de apuração, vamos dizer assim, que acabam levando a uma punição? As condutas mais recorrentes hoje no Tribunal de Ética, infelizmente, são as relacionadas à questão financeira, ao locupletamento, ou seja, o advogado ele retém aquela indenização ou proveito daquela ação do seu cliente e não faz o repasse integralmente ou como deveria ser feito conforme o contrato de honorários advocatícios. Aí, normalmente, então, as denúncias acabam sendo feitas por esses clientes que se sentem prejudicados. Não só pelos clientes. O Judiciário é um grande parceiro da Ordem dos Advogados, à medida que, quando o advogado não age dentro dos ditames da ética, o próprio Judiciário tem oficiado e com uma certa recorrência à OAB para que tome providências. Um exemplo clássico é quando o advogado ele retira o processo em carga e fica com esse processo em seu poder além do tempo previsto na legislação. E aí, no caso, o próprio Judiciário faz, então, uma representação? Sim, eles fazem a representação através de um ofício, onde o magistrado ele junta todos os documentos necessários à representação e aí a OAB, através do Tribunal de Ética, toma toda a providência. Então, pelo que eu estou vislumbrando, a representação ela pode partir do cliente lesado, ela pode partir diretamente do Judiciário, teria também uma representação, vamos supor, de ofício da OAB, se a OAB sabe de alguma irregularidade em relação a algum profissional, ela de ofício pode também abrir um processo administrativo. Sim, no caso? Todas essas hipóteses que você mencionou, elas são possíveis. Por exemplo, outros órgãos da OAB, outras ordens dos outros estados podem também oficiar para que se tome providência. A única representação contra advogados
que não é aceita pelo nosso Código de Ética é a representação sem a caracterização, sem a qualificação do representante. Aquela que é feita... Uma representação anônima. O colega pode representar o colega também? Sim. Em casos de um advogado representar outro advogado, existe uma resolução na OAB que antes do início do processo disciplinar há uma tentativa de conciliação entre as partes, entre os colegas, para que tente se resolver esse conflito antes de entrar na esfera administrativa. E normalmente, que tipo de penalidade é aplicado para essas hipóteses? O Estatuto da Advocacia e da OAB, ele prevê 3 tipos de penalidade. É a censura, que ela pode ser ou não convertida em ofício reservado, sem apontamento no prontuário do advogado. A suspensão do exercício da advocacia pelo prazo de 30 dias a 360 dias, de 1 a 12 meses, e a exclusão dos quadros da ordem. E a aplicação, ela é, por exemplo, cada tipo de conduta já existe uma penalidade específica ou fica dentro de um critério discricionário da turma julgadora? O Estatuto da Advocacia, ele tem no seu artigo 34 incisos que punem, são incisos que mostram as infrações éticas. Dentre eles são segmentados em quais infrações são punidas com suspensão, censura ou até exclusão. Quando o advogado é punido por suspensão do exercício profissional por mais de 3 vezes, automaticamente, com o trânsito julgado do último processo, se instaura ex officio um pedido de exclusão dos quadros da ordem. O senhor mencionou Código de Ética e mencionou Estatuto. Nós temos aí, então, 2 legislações paralelas, então, 2 normas. O processo disciplinar, ele tem 3 pilares básicos, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei ordinária de 94, e temos o Código de Ética e Disciplina. O primeiro Código de Ética, o vigente, ele começou desde 95, e agora, em 2016, nós teremos um novo Código de Ética que foi aprovado pelo plenário do Conselho Federal, agora no último dia 19/10, e vai ser divulgado agora na sessão plenária de novembro. Voltando àquela questão das penas, doutor, como que elas seriam escalonadas? O senhor falou em exclusão, o senhor falou em suspensão, teríamos como, assim, seria advertência? Como é que é a dinâmica dessas penas? Bem, a dinâmica dessas penas, ela varia, como eu disse, conforme a infração ética que o advogado esteja ali inserido. Por um exemplo, se o advogado capta clientelas, ele exacerba o seu direito de publicidade, ele vai ser ali processado administrativamente no âmbito da OAB, e se condenado for e não tiver nenhuma condenação anterior, ele vai ser punido com uma pena de censura. Essa censura ela pode ser convertida em ofício reservado. Em relação à exclusão, poderemos falar no próximo bloco. Estamos terminando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes, retornaremos com o Diálogos de Justiça. A exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Quem sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Ele já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. A exclusão social. Eu queria saber o seguinte... Quem sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Ele já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. O Diálogos de Justiça é uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje estamos falando sobre ética na advocacia com o Dr. Fernando Gandelman.
Doutor Fernando, no bloco passado nós falávamos das penas impostas ao advogado faltoso aqui no caso. O senhor falava da pena de advertência, depois teríamos então a pena de suspensão e até uma pena de exclusão no caso. Como é que funciona em casos de reincidência? Como é que nós temos esse tratamento, vamos supor, 2 advertências, 2 suspensões ou mais suspensões? Como é que há um agravamento? Como é que nós podemos proceder nesse sentido? Veja, Flávio, o advogado faltoso, ele é rigorosamente punido pela Ordem dos Advogados. Uma vez reincidente, mesmo que a falta que ele tenha cometido seja uma falta apenada como advertência e não como suspensão, a recidência, pelo agravamento da conduta dele, ele passa, essa falta que seria apenada com advertência, passa a ser apenada com suspensão. Na reincidência, e o advogado sendo reincidente e sendo condenado a 3 penas de suspensão, a última, no trânsito julgado da última pena de suspensão, automaticamente é determinada a instauração de um processo ex officio para que ele seja excluído dos quadros da Ordem dos Advogados. A exclusão é com um processo à parte, então, no caso. É um novo Continua processo. Na competência da turma julgadora essa exclusão? Não, a turma do Tribunal de Ética ela não tem competência para isso. Ela faz a recomendação ao Conselho Seccional e quem tem competência para fazer a exclusão é o Conselho Seccional da OAB. E no caso, naquelas situações em que o advogado é processado criminalmente e acaba vindo a ser condenado, sem a existência prévia de um processo disciplinar, aquela sentença condenatória criminal, ela vai levar à aplicação imediata de uma penalidade? O Tribunal de Ética, ele não toma nenhuma providência de ofício, ele deve ser provocado. Se o advogado for condenado judicialmente, se o juiz, o magistrado entender que é caso também de se apuração na esfera administrativa, ele deve provocar esse processo através de um ofício para o Tribunal de Ética. Mas não há aplicação de uma penalidade por decorrência do reconhecimento de uma conduta criminosa? Vamos tomar o seguinte exemplo, tá? Tem um determinado delito voltado para um advogado que toma dimensões aí na mídia. A OAB fica sabendo, a OAB pode instaurar um processo de ofício aí no caso. Nessa situação, seria apenado com uma exclusão do quadro, dependendo da gravidade nessa situação? Dependendo da gravidade de todo o cortejo probatório, sim. Aí seria um caso que a própria OAB tomaria essa providência pela repercussão do caso e o Tribunal de Ética tomaria as providências administrativas nesse sentido. No caso dessa exclusão, aqui no Brasil nós bem sabemos que não existe pena perpétua. Sim. Tá? A exclusão, no caso, ela é vislumbrada como uma pena perpétua. Até no próprio procedimento no processo penal, ou melhor, se vê o instituto da recuperação. Tá? Como é que ficaria essa pena de exclusão? Ela pode ser revertida futuramente? De linhas gerais, pode. No meu ponto de vista, eu entendo que sim. Uma vez que existem os requisitos para se ingressar nos quadros da OAB, fazer o exame de ordem e preencher os requisitos que estão estabelecidos no Estatuto da Advocacia. Se o ex-advogado que foi excluído, depois do prazo que ele conseguiu se reabilitar daquela sua conduta antiética ou criminosa, ele pode novamente tentar o ingresso nos quadros da OAB através do exame de ordem e tem que comprovar todos os requisitos que são exigidos em lei. Então ele tem que iniciar novamente o processo de admissão. Fazendo um paralelo exemplificativo, é como se fosse um condutor de veículo que perdesse o seu direito de dirigir e fosse apenado e depois ele começaria novamente como se fosse uma pessoa que nunca tivesse tido habilitação. O doutor mencionou um novo Código de Ética entrar em vigor em dezembro agora. O código ele foi aprovado, o novo Código de Ética e Disciplina da OAB foi aprovado no dia 19 de 10 de 2015 pelo plenário do Conselho Federal. Vai ser lançado o texto oficialmente agora na sessão de novembro do Conselho e o vacatio legis dele é de 90 dias. De 90 dias. E
Parece que houve um aumento no número de artigos, né, do Código vigente para o Código novo. Sim. Inovações, quais as inovações que teríamos nesse novo texto As ético? grandes inovações foi a adaptação do Código de Ética a essa nova era digital, onde a OAB pensou na propaganda do advogado em meios digitais, o site do escritório da advocacia, como antes o que não era permitido, que era a logomarca ou o logotipo do escritório ou do advogado, hoje já é permitido que se faça, que o escritório tenha um logotipo, um cartão de visita com esse logotipo timbrado, sempre de maneira sóbria. E outro fato de relevância é a advocacia também pro bono. E A advocacia pro bono, só para o nosso telespectador entender, seria uma advocacia gratuita. Exatamente, mas ela não pode ser feita do advogado diretamente ao seu cliente. A advocacia pro bono, no novo Código de Ética, ela só é permitida quando o advogado peça assessoramento a instituições sem fins lucrativos. Se essas instituições também não tiverem condições de pagar um advogado para que ele atue no processo contencioso, aí ele também assim o poderá fazer. Tá, então, para uma ONG, para uma associação de benemerência, Aí, o advogado pode, então, prestar os seus serviços gratuitamente. Exatamente, ele Para um pode. cliente particular, de baixa renda, tal, não, aí tem Não. que procurar a defensoria. Para isso ele tem a defensoria pública que vai assisti-lo. E do ponto de vista prático, a gente tem aqui um amplo espectro de pessoas nos assistindo, né? Se alguém considerar que está sendo vítima de algum ato incorreto do advogado, como ele faz para fazer essa comunicação? Ele precisa de um outro advogado ou ele simplesmente formula um requerimento pessoalmente? Como se inauguraria isso do ponto de vista do cliente? É uma excelente pergunta, Viviane. Hoje a OAB, na sua sede seccional aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, especificamente na Rua Anchieta, número 35, existe um setor que o próprio interessado vai, sem a necessidade que ele constitua um novo advogado, nesse setor, faça a sua reclamação. Essa reclamação vai ser reduzida a termo, ou seja, ela vai ser redigida, e dali então vai se iniciar um processo disciplinar, não um processo disciplinar, vão se analisar se há ou não infração naquela reclamação. O advogado, quando esse processo ele é distribuído a uma das turmas do Tribunal de Ética, de imediato o presidente ele dá um despacho saneador onde ele pede que o advogado, notifique o advogado para fazer uma defesa prévia, onde ele pode juntar documentos, se explicar, apresentar rol de testemunhas. E dali então, quando ele recebe essa defesa do advogado, esse processo ele é direcionado a um assessor do tribunal. Em relação à tramitação desse processo ético, eu gostaria que o doutor falasse com mais pormenores, mas no próximo bloco. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes, retornaremos com mais Ética na Advocacia com o doutor Fernando Gandelman. Continue conosco. Talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje estamos abordando a ética profissional na advocacia com o Dr. Fernando Gandelman, relator da 20ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
No bloco passado falávamos da tramitação, né, Isso. doutor? Em média, doutor Fernando, quanto tempo demora desde o início, né, desde uma denúncia ou ofício de um juiz, até a conclusão? É um procedimento rápido ou ele é um pouco mais complexo? Bem, o procedimento administrativo, ele segue o direito da ampla defesa e o contraditório. Então, quando se inicia um processo, o representado, que é a figura do advogado, que ele está sendo processado administrativamente, ele é notificado para que apresente uma defesa em 15 dias. E nessa defesa, além da defesa, ele pode juntar documentos e testemunhas. A partir do momento que essa defesa chega no tribunal e é juntada no processo, o presidente ele nomeia um assessor que vai exarar um parecer sobre o juízo de admissibilidade daquele processo. Se aquela conduta realmente tipificaria em tese uma infração ética disciplinar, e se o assessor assim entender, ele vai opinar ou pelo prosseguimento ou pelo arquivamento. Para fazer um paralelo, é como se fosse um promotor público fazendo uma denúncia num processo criminal. Esse parecer ele pode ou não ser acolhido pelo presidente do Tribunal de Ética, ou seja, da turma de ética para onde aquele processo foi distribuído, e ali, novamente, as partes serão notificadas para informar se tem mais alguma prova a ser produzida, se há interesse de uma audiência de instrução para se ouvir testemunhas ou não. Se há um interesse, designa-se uma audiência de instrução, onde um instrutor, também nomeado, vai presidir essa audiência para fazer a colheita da prova oral. Findo isso, já vai haver o prazo para as razões finais das partes, onde elas vão se manifestar também em 15 dias. Depois disso, o relator ele é designado para proferir o seu voto. Na sessão de julgamento, as partes são notificadas e podem aí sim, através de advogados, fazer a sustentação oral por 15 minutos, pelo tempo regimental de 15 minutos. Eu tenho até uma outra dúvida. O senhor mencionou no início do programa que a maior parte dos problemas relacionados a infrações éticas são relativos a questões de valores recebidos pelos advogados e não repassados. Sim. Eu gostaria de saber se dentro dessa tramitação, se há alguma tentativa de se colocar o advogado junto ao cliente para fazer uma espécie de uma conciliação, uma tentativa de mediação para que o advogado eventualmente ressarça a vítima. Porque eu quero crer que a grande preocupação do cliente, mais do que a questão punitiva, é receber o seu dinheiro, né? Existe paralelamente à apuração da infração disciplinar alguma medida que possa vir a ser tomada no âmbito da ordem, no sentido de tentar convencer pelo menos o advogado a minorar ali aquele prejuízo alegado? Nesse caso de locupletamento ou na falta de prestação de contas, que são faltas gravíssimas do advogado, a única coisa que a ordem tem e pode ser feito é prorrogar a suspensão profissional, do exercício profissional daquele advogado, até que ele faça a prestação de contas e devolva aquilo devidamente corrigido. O Tribunal de Ética é um procedimento e é um tribunal meramente administrativo, ele não tem esse poder. Então sempre há a orientação à pessoa que busca o Tribunal de Ética que, no caso de ressarcimento daquele dinheiro, busque o Poder Judiciário para tentar uma solução. Embora tenha esse dispositivo... E tenha mais... Uma forma coativa de ressarcir. Mas o tribunal não pode sair daquele processo. Ele está, é a própria apuração. Né? Ele está muito adstrito ao Estatuto da Advocacia, ao Código de Ética e ao regimento interno da Ordem dos Advogados. Uma questão bastante abordada também no contexto da advocacia, que sempre teve um cuidado muito grande, foi com a captação de clientela e com a publicidade do advogado. Sempre tudo muito vedado, sempre tudo muito contido, essa situação de publicidade principalmente. O novo Código de Ética, ele é alusivo à publicidade? Como é que fica? Sim, eu pessoalmente vejo que a maioria dos artigos inseridos aqui no novo Código de Ética, eles também estão relacionados à publicidade. Antes, a publicidade no Código de Ética ela era muito restrita. O advogado ele apenas poderia colocar o nome do seu escritório e não de maneira sóbria e maneira discreta. Hoje em dia, o novo Código de Ética, ele condensou
como eu disse, a modernidade hoje. Então ele faz a regulamentação do site do advogado, de como poderia ser o seu logotipo, a sua logomarca. Ele pode hoje fazer publicações para o meio jurídico, malas diretas para os seus clientes. Ele pode fazer desde que seja relacionado ao funcionamento, horário de funcionamento, áreas de atuação do escritório. A mala direta para os seus clientes. Isso. E para potenciais clientes? Para potenciais clientes, ainda a restrição se manteve idêntica ao código anterior. Ele não pode usar ou adquirir uma mala direta no mercado, sim, ou fazer publicações que tendenciem as pessoas a ingressar no judiciário para buscar algum direito. Uhum. Essas práticas ainda são vedadas pelo Código de Ética. E no que tange ao sigilo profissional, alguma mudança? Houve sim, Flávio, uma mudança. Hoje o sigilo profissional, no Código de Ética, o vigente, ele é do exercício da profissão do advogado. Então tudo que é relacionado entre o advogado e o cliente é revestido de sigilo. O novo Código de Ética abrangeu também o advogado que exerce algum cargo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. O que ele tiver acesso, exercendo no exercício desse cargo, também passa a ser revestido de sigilo. Uhum. Ampliou então, no caso. Exatamente. Né? Perfeito. Doutor Fernando, infelizmente estamos com o nosso tempo se esgotando. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, dando todo esse esclarecimento, inclusive para a nossa população, de como proceder no caso de um advogado que eventualmente venha a resvalar na ética profissional. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite e só quero deixar aqui que existe uma visita monitorada à OAB, existe uma comissão específica aos acadêmicos de direito que tenham interesse, é só entrar no site da OAB que vão ter todas as informações. Muito obrigado. Muito obrigado pela informação. Doutora Viviane, agradeço a sua presença, agradeço ao IPAM, lhe cumprimento pelo seu trabalho no IPAM, pelo seu trabalho na Pamages e também por essa parceria aqui conosco, sempre abrilhantando os nossos trabalhos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Flávio, e muito obrigada pela vinda aqui. A entrevista foi bastante esclarecedora e teve um viés que eu considero bastante importante, que é a utilidade, vamos dizer, prática da entrevista do ponto de vista de se colocar à população em geral, quais os caminhos ela pode adotar nessas hipóteses. Não tenha dúvida. A você, telespectador, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Continue com a nossa programação, continue conosco e até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá!